né? Seja bem-vindo, dono da live. Seu Alex. Olá, boa noite. Boa noite, Somindo. Boa noite. Tranquilo. Graças a Deus, tudo em paz. Boa noite, Alex. Tudo na paz. Beijo no teu coração, tudo na santa paz de Amém. Deus. No seu também. Olá, Sérgio, beleza? Bom, Graças é a bom Deus. te ver mais animado. Bom estar aqui. Como é que tá a saúde aí? Tá bom? Tá bom? Melhorou? Graças a Deus, estou bem melhor. Eu imagino que tu vai fazer um pouco diferente hoje, por causa da tua saúde, né, Alex? Não, tá, dá para ir tranquilo. Sossegado. Tô 80% já agora. A gripe foi pesada aí, mas foi bem. Bom, Me deixou de molho mesmo, viu? Mas tô me também essa recuperando também. temperatura, né, Alex? Por exemplo, hoje aqui também de verão de Santa Maria, Alex. Não, mas faz Manda muitos curso anos. 20. Faz muitos anos que eu não tenho gripe. Acho que foi o vírus mesmo. O vírus estava meio forte, modificado aí. Talvez porque eu já tenha tido Covid, eu não sei, mas enfim. Tu estava com anticorpos baixos, né, Alex? Exato. Exatamente. Tivemos até que cancelar aqui o almoço, porque ia ser aqui, né, no prédio, aqui em casa, e o Eric também estava com gripe, então se precisávamos estar presentes, e se nós não estivéssemos lá, podia passar para alguém. Então, tivemos que cancelar, mas tudo bem, tem erro não. Vamos tocando o barco, né? Ainda estou meio fanhoso, com o nariz ainda um pouco entupido, volta, outra hora vai, vem, mas está tudo tranquilo, dá para caminhar, né? Você tomou a vacina da gripe? Não tomei. Não tomei, porque eu tomei a vacina da Covid, né? E tem que esperar 40 dias, 14 dias aí. Foi exatamente nesse meio tempo ainda. Não deu ainda 14 dias que eu tomei. Quando vem mais fraca, né? Pois é. Mas essa gripe, para mim, derrubou. Veio forte. Mas vou esperar passar aí o tempo. Não tomou da H1N1, não, Alex? Não tomei. Não tomei porque como eu falei, né? Eu ia tomar, ou eu tomava da gripe e esperava, ou eu tomava da Covid e esperava. Então, eu decidi tomar da Covid primeiro. Do Covid, né? Aí tem que esperar os 14 dias. Foi exatamente nesse ínterim aí, ainda não deu 10 dias que eu tomei a vacina do Covid. Aí eu peguei a gripe. Mas tudo bem, tranquilo. Eu fiz H1N1 também. Então. Então, graças a Deus, Alex, olha, Deus me abençoou com uma saúde federal. Não dá para se pensar. Amém. Parabéns. Amém. Eu também tenho uma saúde muito boa, salvo quando eu fico doente, mas o resto, eu tenho uma saúde excelente. Não, para mim, ficar doente é raro, Graças a Deus. Eu também. Fazia muito tempo que eu não pegava nada. Aí foi o Covid e agora a gripe, mas tranquilo. A última vez que eu fiquei doente, eu quebrei 3 costelas. Então aí é problema. Deixa eu dar um oi aqui para a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, querido, como é que tá o moço? Tudo bem? Sandra. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem, seu Sérgio? A paz a todos. Rapaz, Luiz. Muito bem. A Luísa Tá ali. vendo o secador, o barulho de secador, Sandra? Tô vendo. O seu Sérgio não respondeu, não está escutando eu. O seu Sérgio não está me escutando. Não, estou. Eu cumprimentei. Eu ofereci uma bananinha para vocês, mas eu vou comer. O barulho aqui, do secador? Ai, uma delícia. Bananinha é uma delícia. Muito bom. Eu amo banana amassada com aveia e mel, Alex. Também é bom. Nossa. Eu como banana de qualquer jeito. Eu gosto muito de banana canela. Banana da terra. Também, aqui em casa com canela e açúcar. Eu sempre tenho aqui. Eu sempre gosto de manhã comer uma bananinha da terra, ou cozida ou frita. Às vezes eu frito.
Preferida é Eu banana. aqui, eu aqui em casa inventei banana na tapioca, rapaz, ela fica cremosa. Eu boto Isso duas mesmo. assim para É isso aí. cada uma banana para cada pessoa assim. Isso Olha mesmo. que maravilha ficou. Lá no Nordeste, lá em Pernambuco, tem um doce feito com a tapioca, chamado cartola. Aí eles colocam aí a tapioca, a banana, doce de goiaba, queijo de coalho. Meu amigo, é um Cartola, troço muito gostoso. cartola. Cartola. É. Deve ser bom. Lá no Alto da Sé, em Olinda, tem as tapioqueiras que fazem lá. Surgiu lá, inclusive, muito gostoso. Aí eu faço aqui em casa de vez em quando. A gente consome muita tapioca aqui também. É Ah, bom. É bom. E você, Luísa, tá tudo bem? Mais ou menos. Hoje eu fui para o médico, eu tenho que fazer um monte de exame para minha coluna. Estaremos orando por isso. Ressonância, um monte de coisa. Nossa, eu não consigo mexer o braço, encostar o braço em lugar nenhum. Reflexo da coluna. E agora, se a primeira começa a trabalhar, né? Vamos orar então, Luísa. Isso mesmo. Mas se você não estiver bem da coluna Bonitinha. mesmo, pede um atestado para o seu médico lá e o INSS... mas eu estou 1 ano e meio em casa, o pessoal não vai aceitar essa ideia, viu? E pior que eles formaram a minha sala está com cimento, com areia, arrancaram uma janela lá. Fora o pó de 1 ano e meio fechado, você imagina, cimento e areia em cima de todo o material do escritório, né? Não é fácil, não. É. Depois então, que Deus te abençoe. Eu tinha que fazer o outro. Amém. Porque o problema é depois, Luiz. O problema é depois da limpeza, que parece que nunca está limpa a casa. Limpa, e nunca parece que está limpa. É verdade. Não, eu tenho alergia de pó, tenho alergia de todas essas coisas aí, né? Só espero não ficar doente, mais do que já está. Espero que Deus te guarde e abençoe aí para passar por tudo isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Enite. Olá, Enite, boa noite. Boa noite, Alex. Tudo bem, querido? Graças a Deus. E você? Firme. Olha só. Está bem? Está bem. O Eric também, a Solange. Graças a Deus. Escute bem, eu estou FIR e FOR. Bom. Entendeu? Ainda que bom! Ainda está faltando aí 2 letrinhas para cada das palavras aí. Mas está tudo bem. Virgínia, boa noite. Muito bom ver o senhor assim. Muito bom. Amém, amém. Deus abençoe. Amém. Olá, Virgínia. Virgínia, fala. Parla, Virgínia. Boa noite. Agora sim. Boa noite. Estava faltando esse sorriso. Ai, meu Deus. É uma alegria a vida, né? A vida é boa. Graças a Deus. É tão bom ter Deus na nossa vida, a igreja. É uma alegria, gente. Só Deus graças a Deus. Mesmo com todas as lutas. Muito bem. Uma delícia. Que bom, que bom. Seus cabelos estão crescendo, hein? Estão ficando grandes aí. Tá mesmo. É bom para fazer coque, mas com calor a gente corta. É isso. Quando chegar o calor. Tá bom. Tá legal. Olá, Bia. Boa noite. Tudo bem? Que Deus te abençoe aí. Tudo em paz? Boa noite, Alex. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, viu? Fico feliz. Tá bom. Leandro também está com a gente. Olá, Leandro. Tudo em paz? Boa noite. Boa noite, Alex. Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, estamos aí. Estamos firmes. Né? Leandro Rosa. Isso. Boa noite, João. Boa noite, Sergio. Boa noite a todos, irmãos. Oi, Leandro. Leandro de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Pois é. Boa noite. Boa noite. Ô, Luísa, bom ver você, viu, Luísa? Você tá bem aí na fita. A Sandra Maria também está com a gente. Olá, Sandra, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Sandra. Tudo bem, querida? Oi, Edith. Tá tudo bem, meu anjo? Graças a Deus está melhor. Que bom, graças a Deus. E tu tá bem? Oi, Sandra. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom.
Essas são as meninas aqui de Floripa, viu? As gurias. As gurias. As gurias. Tem um gurizão ali também, ó, o Milton. O Milton tá ali, ó. Boa noite. Milton, Boa noite. Tudo Tudo bem? bom, querido? Tudo jóia? Tudo? Beleza. Pensei que esse domingo eu ia dar um abração em você, rapaz, mas não deu certo. Pois não deu, né? Erro, não. Vai faltar oportunidade. Não vai, Vai não. ter várias. Vai ter, se Deus quiser. Nem oportunidade e nem comida vai faltar. Isso mesmo. Isso aí é o principal. É isso aí. Isso mesmo, viu? Deixa eu dar uma boa noite aqui também para Cidinha Federici. Boa noite, tudo bem com vocês? É muito bom vê-los, muito bom vê-los bem, muito bom. Eu também, viu? Muito bom ver você. Embora eu não... Bom, ver você não, ouvir você, não é que eu não estou vendo você aqui. Ninguém está vendo você. Gente, eu não gosto, eu gosto de ficar assim quietinha, só ouvindo vocês. Então, eu vou te dar uma dica, tá certo? Você tira uma foto sua. Oi, fala, Sandra. Eu também estou quietinha, mas eu estou vendo. Isso. Estou quietinha aqui no sofazinho. Você tira uma foto sua aí e coloca em vez de pôr seu nome. Olha só, eu vou desligar a minha câmera. Ó. Como é que fica? Eu desligo a minha câmera, aí aparece outro Alex ali, ó. Pelo menos dá uma disfarçada, entendeu? Pega uma foto lá dos anos 90, anos 2000 ali, não tem problema, não. Como é que bate essa foto, Alex? Oi? Como é que bate, coloca essa foto? Então, você pode escolher o seu pano de fundo ali. Eu Perfil, não lembro né? bem. Alguém sabe como é que faz ali, não? Eu não sei, imagina. Eu não lembro agora, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada nisso aqui, e aí no próximo eu dou um toque para vocês. Como é que faz? Ali, ó. Obrigado. Eu quero, Alex, Tá eu bom. quero. Ótimo. Isso aí é quando a gente entra no Zoom, né? Quando a gente baixa o aplicativo, né? Eu acho que você pode fazer isso por ali mesmo. Clica ali em cima da bolinha, né? E coloca uma foto. Meu nome apareceu alterado ali, eu também tenho que corrigir também. Eu tenho que aprender também. Tá, eu vou dar uma olhada e eu dou um toque para vocês. Hoje eu postei lá no grupo, inclusive, eu agradeço. um lance sobre o WhatsApp, entendeu? Porque o WhatsApp... eu vi. Isso, muita gente reclama que o celular está lento, que o celular travou. Isso acontece muitas vezes, por quê? Porque todas as postagens de foto, vídeo, tudo que alguém manda para você no WhatsApp, isso automaticamente é salvo na memória do seu celular. Entendeu? E o que acontece? Vai ficando aquilo ali, daqui a pouco o celular não aguenta mais, ele não gira, ele fica lento demais. Então, qual que é a dica? Tá lá. A dica, você olha lá, vai lá nos 3 pontinhos do WhatsApp, né, e tal, clica ali, depois vai lá em dados, né, do contato, aí depois vai ali onde está escrito visibilidade de mídia, clica ali e escolhe não. O que significa isso? Significa que todas as postagens, elas vão ficar naquele seu contato ali, vai ficar ali na conversa, mas não vai ser salvo lá na memória do seu celular, e aí não toma espaço, entendeu? O celular não tem essa visibilidade de mídia. Todo WhatsApp tem. Todo WhatsApp. Tem outras palavras, né? Eu tentei agora de tarde, mas eu não consegui porque está em outras palavras, eu tenho que achar. Mas é muito fácil, é só seguir o caminho. 3 pontinhos, dados do grupo, ou dados daquela pessoa ali, né? E aí você clica... Novo grupo? Não, novo grupo não. Você vai clicar nos 3 pontinhos do seu WhatsApp. Aí aparece novo grupo, nova transmissão, aparelho desconectado, mensagem favorita, pagamento. Não, abre lá o grupo da igreja, então. O bate-papo bíblico. Bate-papo bíblico.
Por exemplo, o bate-papo bíblico. Vai lá nos 3 pontinhos agora. É lá no Google, tá falando? Não, WhatsApp. WhatsApp. Mas não tem bate-papo aqui. WhatsApp. Estudo da Bíblia, estudo sobre o Apocalipse. Vai em qualquer contato. Por exemplo, no bate-papo bíblico. Aí, 3 pontinhos. Depois vai lá, dados do grupo. Sim. Aí, rola um pouquinho só para baixo que vai estar escrito, vai ter um menu alizinho com vários, 3 ou 4 opções. Uma delas é visibilidade de mídia. Tem, então. Aí você clica nela, na visibilidade de mídia, vai aparecer 3 opções. Você escolhe não. Achei, Alex. Pronto. Escolhe não, clica em cima do não, pronto. Tudo que está no seu WhatsApp, naquele contato, fica ali, mas não vai ser mais salvo na memória do seu celular. E tem que fazer em cada contato, né, Alex? E cada contato que você quiser, você faz isso, em cada contato. Para todos. Alex. Oi. O meu não é nos 3 pontinhos. O meu é quando você clica no nome do grupo ou no nome da pessoa, que é a mesma coisa. Isso. Você pode também fazer a seleção assim. Mas aí você fica tranquilo, entendeu? Pelo menos não vai sobrecarregar aí o celular. Muita gente... Agora, o que você já tem lá de arquivado, aí você tem que apagar manualmente. Então, o que você faz? Você vai lá na sua câmera, né? Vai lá em fotos, abre uma foto, aí lá em cima aparece lá álbuns, né? Aquela que você clica ali, vai aparecer lá WhatsApp, vídeo, álbuns e tal, tudo que você tem no seu celular de imagem, e aí você vai lá em WhatsApp, clica lá, e aí vai aparecer um monte de figurinha, tudo que tá... O meu tem que ir em mais, Alex. Tu clica em mais, pronto. E aí tu vai e limpa a conversa, limpar a conversa. Mas agora eu não estou falando mais do WhatsApp, agora eu estou falando do seu celular. Então você tem... Limpa a conversa, mas não limpa lá. Limpa a conversa no WhatsApp. Esquece agora. Estou falando do seu celular. Então, no seu celular, você vai lá na galeria de fotos, né? Ou clica na câmera. Clicou na câmera, aí você vai abrir lá uma foto qualquer e depois você vai na galeria de fotos. Na galeria vai aparecer lá álbum, vídeo, WhatsApp, evento, vai aparecer vários alternativas. Você vai lá onde está assim, vídeos ou imagens do WhatsApp. Clica lá e aí vai abrir uma galeria de tudo que está no seu WhatsApp, que é de imagem, que está salvo no seu celular. Aí você vai ver um monte de bom dia, boa noite, boa tarde, filminho, tudo que mandaram para você vai estar armazenado lá, nessa galeria do WhatsApp. Aí você vai selecionando e vai apagando. Tudo isso vai liberar memória no seu celular, tá? Então, o celular de muita gente... Onde eu tenho as fotos, Alex? Onde eu tenho as fotos? Na galeria, na sua câmera fotográfica. Você vai abrir a câmera... Aí eu tenho embaixo assim, fotos, pesquisar, compartilhamento e biblioteca. Isso, biblioteca. Em alguns é biblioteca. Aí vai aparecer lá os vários tipos de imagens que você tem. Uma delas é imagens do WhatsApp, ou vídeos do WhatsApp. Você abre isso e aí vai aparecer tudo que está armazenado na memória do seu celular. E você vai apagando aí o que você não quer mais. Eu tenho favoritos, arquivos, gerenciamento de lixeira. Fotos de dispositivos, ver tudo, fotos mais recentes. Isso, aí, você vai vendo. Você pode ver tudo e tal, e pode pôr ver tudo e depois você vai apagando. WhatsApp e imagem. Está lá aparecendo. Pronto. É aí. Você vai aí e vai apagando tudo que você não quer. Porque tudo isso consome memória do seu celular. Tá certo? Então, tá vendo que o nosso bate-papo também é utilidade, né? Valeu. Muito obrigado, Alex. Valeu. Bom, então, vamos lá que já deu o nosso tempo. Vende aprendendo. Isso. Mas aí, o pessoal que é daqui de Floripa, a gente pode fazer um tour aí para ajudar a melhorar o seu celular. Tá bom? Vamos lá, então. Queria pedir se o nosso irmão Mindo
o senhor se sente à vontade para fazer uma pequena oração, só agradecendo a Deus por a gente estar aqui junto? Hein, irmão Minto? Desculpe, mas eu ainda não me sinto em condições. Não? Não. Então vamos fazer o seguinte. Eu sou igual àquela irmã que falou antes. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ajudar o senhor. Nós vamos fazer, eu e o senhor, nós vamos fazer uma oração juntos. Chama-se oração responsiva. Como é que é uma oração responsiva? Isso está na Bíblia também. Nós temos lá em Atos, capítulo 4, uma oração responsiva. É quando uma pessoa fala a oração e a outra pessoa repete. Então, como é que nós vamos fazer? Então, eu vou falar assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou falar, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o senhor repete, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí eu falo de novo outra frase e o senhor repete. Então, o senhor vai orar comigo. Pode ser? Vamos. Então, vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor. Por estar aqui neste grupo. Abençoa nossa mente. Abençoa nossa mente. Para que nós fiquemos na Tua palavra. Nós fiquemos na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Aê, seu amigo, parabéns, viu? Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Amém. Orar é isso, é falar com Deus o que a gente quiser falar, né? Parabéns, muito bom. Bem, nós estamos... Isso mesmo. Isso foi uma oração dupla aqui, muito bom. Desculpe, obrigado, Alex, também. Isso, beleza. Bem, nós estamos... A Elaine está aqui com a gente também. Olá, Elaine, que Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. Temos aqui o Wellington também. Olá, Wellington. Boa noite. Paz. Olá para todo mundo. Vamos aí, mais uma segunda. É isso aí. Esse irmão maravilhoso aqui, o Cláudio Rancoleta, gente boa demais. Oi, boa noite. Boa noite. Prazer. Saudades, Cláudio. Aqui com a gente. Boa noite. Tudo bem? Saudades, Cláudio. Essa voz inconfundível aí. Bem-vindo mesmo, viu? Cláudio está ali. Um abraço. Outro grande abraço. Você ainda continua bonitinho, tá, meu? Ainda tá bonitinho. Oi. Alex, Oi. Uma vez eu usei o Cláudio para fazer a voz de Deus e o microfone fazia umas microfonias, parecia a voz do céu mesmo. Então... O verão ficou muito bom. Obrigado, Cláudio. Verdade. Eu vim dizer que por pouco ele não foi para a Record, lá para fazer agora. O cachê que era meio baixo, né? Vai fazer a voz do trovão lá, não, de jeito nenhum. Não, tá certo. Tem uma voz grave, né? Tem sim, tem sim. Imagina ele dando bronca lá no acampamento, como é que não é, hein? Nossa! O pessoal ficava quietinho de vez em quando. É isso mesmo. Tá bom, então, que bom. Nós estamos falando nas segundas-feiras, né? Ainda temos mais um pouquinho para falar sobre o impacto da igreja na vida do discípulo, né? Na nossa vida como discípulo de Cristo. E hoje eu queria falar um pouco sobre a pergunta, né, que a gente colocou, inclusive, ali na chamada da postagem, né? Sobre a igreja, no sentido dela expor o caráter de Cristo, né? E como que a igreja faz isso, né? Nós, como congregação, relacionado a como nós impactamos as vidas de pessoas, quer seja de dentro ou de fora, mas que tem contato com a igreja, e vamos navegar por algumas passagens bíblicas
e meditar um pouco nessa questão. E, de cara, a gente percebe que tem dois conceitos muito importantes para isso, né? O primeiro conceito é individual, é de cada discípulo, de cada discípula. Ou seja, é aquilo que Deus propõe, ou como ele se revela em Jesus, na pessoalidade, só com você, intimamente. A coisa é entre você e Deus, né? Esse relacionamento pessoal, que pertence a você mesmo. É aquela história de você, por exemplo, entrar no seu quarto sozinho e falar com Deus que te ouve e sonda o seu espírito, e só você e ele. São aqueles pensamentos, são aquelas conversas, orações, se quiser chamar assim, que a gente tem com Deus que só ele e você sabe, não é? Aquelas angústias, aqueles machucados, ou aquelas alegrias que você compartilha somente com ele. Então, nós temos uma relação íntima e pessoal com Deus. E isso reflete de alguma forma na nossa vida, mais ou menos, mas reflete na nossa vida pessoal. Não importa se você é casado, pai, filho, mãe, primo, não é? Não importa. Isso é algo só entre você e Deus. É o individual, o pessoal. Agora, por outro lado, a maneira como nós nos relacionamos com Jesus, ela vai se conectar com outras pessoas que nós convivemos de alguma forma, quer essas pessoas sejam cristãs ou não, né? E aí isso vai nos fazendo aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com a nossa personalidade. Isso vai nos moldar em vários aspectos, né? A pessoa fala, eu quero paciência. Aí Deus, ele tem uma estratégia, ele não dá paciência, ele dá situações para a gente treinar a paciência, né? E muitas vezes isso acontece exatamente onde? Em casa, com as pessoas que a gente se relaciona mais intimamente. Por quê? Porque, no geral, com quem a gente não se relaciona muito, é fácil, né? Porque a gente sempre reserva o melhor de nós, por incrível que pareça, mas é assim, tá? A gente sempre procura reservar o melhor de nós, a tolerância, a paciência e tudo mais, com os de fora, no geral. Há exceções, mas no geral é assim, entendeu? Agora, com os íntimos, a gente já fica mais relax, à vontade, né? Inclusive para a gente poder praticar alguns tipos de tratamento que a gente desenvolveu durante o tempo, que às vezes são até maus hábitos. Eu tenho esses maus hábitos. Se você não tem, eu dou graças a Deus por você, sem nenhuma pejoração, nada disso. Mas eu tenho algumas coisas que eu trago na minha vida que é muito difícil e que me incomodam muito, né? Às vezes eu sou um pouco áspero, às vezes eu sou um pouco teimoso, e eu faço isso mais com as pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Que são meus familiares aqui, meus filhos, minha esposa. Eles também têm, e a gente às vezes fica aqui ferro com ferro, né? Às vezes é algodão com algodão também. Então, mas isso acontece com todos os relacionamentos. O ponto é a gente ir se aprimorando, né? A gente ir aprendendo a se controlar e assim por diante. Por conta disso, nós temos uma vantagem muito grande em relação a muitas pessoas neste mundo. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, né? E pela promessa de Deus, o Espírito Santo, para aqueles que estão dispostos a deixar isso acontecer, ele tem como uma das suas funções nos melhorar. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele dá um fruto. Isso significa que todos nós que temos o Espírito Santo temos acesso a esse fruto, né? E é um fruto composto por várias partes, vários nutrientes, né? Amor,
paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, quem de nós não precisa de mais controle, de mais domínio, ser mais manso, falar com mais mansidão, né? Quem de nós não gostaríamos de ser mais amorosos, né? De ter um olhar menos crítico das coisas e assim por diante. Então, isso é papel do Espírito Santo. Então, Deus não nos deixou só com relação a isso. Não nos deixou. Pelo contrário, ele até deu a mais. Não só o Espírito dele habita em nós, mas ele também disponibilizou anjos, disponibilizou a palavra dele, disponibilizou a igreja, disponibilizou a Cristo e disponibilizou ele mesmo. Então, eu diria que o maior psicólogo, psicanalista que há no mundo é Deus. Por quê? Porque você pode chegar diante dele e falar o que você quiser, como você se sente. Você pode até dizer, Deus, eu estou com raiva do Senhor. Eu estou com raiva porque eu não queria ter perdido o meu esposo, a minha esposa, o meu filho. E eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que o Senhor permitiu isso e tal e tal. Então, nós temos no Velho Testamento pessoas que oraram a Deus, não desrespeitando ele, sabe? Não indo contra ele. Mas temos pessoas que mostraram e falaram sobre a sua indignação. Por exemplo, Jonas, né? Jonas, orando para Deus, ele disse, eu não queria mesmo, eu fugi do Senhor porque eu sei como o Senhor é. Eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor ia perdoar aquele pessoal lá de Nínive, então eu não queria nem falar com o Senhor. Eu me mandei, fui embora. Né? Então, não é... Deus é tão generoso e amoroso conosco que ele está sempre disposto a nos ouvir. Não é? Então, nós podemos chegar confiadamente a Deus e dizer o que nós estamos sentindo. É claro que isso não significa que uma pessoa que fala que está com raiva de Deus odeia Deus. Não é isso. Eu, por exemplo, já senti muito mal com algumas pessoas por causa de uma situação pontual. Por causa daquela situação, eu fiquei mal com ela, eu não entendi, eu fiquei nervoso. Mas não por ela, no sentido amplo da pessoa. Não é? Por exemplo, se uma pessoa mentir para você, isso quer dizer que ela é uma pessoa mentirosa ou quer dizer que ela mentiu? Agora, concorda que também vai depender do grau da mentira para saber se isso vai impactar você mais ou menos? Então, tá vendo? Tem muitas situações. Às vezes acontece uma coisa conosco que nós julgamos ser tão ruim e aí falamos, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Então, Deus entende a gente. A Bíblia não diz, o Novo Testamento, irai-vos e não pequeis? Então, Deus permite a ira. Né? Contanto que ela não se torne ódio. Mas irar faz parte do processo de ser humano. Deus respeita e conhece a gente. E isso passa, né? Aí a gente vai se acalmando e tal, né? Então, Moisés ficou nervosinho, Davi ficou nervosinho, né? Até Jesus ficou nervoso, mas sem pecar. Ele se irou quando viu as pessoas fazendo comércio lá no templo, né? E assim por diante. Então, Paulo discutiu com Barnabé por causa de João Marcos. Então, nós temos um Deus que, embora ele tenha um padrão para a nossa vida, ele também nos reconhece como pessoa, nos entende como pessoas pecadoras e contaminadas e está disposto a nos ajudar. Olha que coisa maravilhosa, não é? Pois bem, e na igreja? Na igreja como uma família em que nós não somos de sangue, nós não temos os mesmos laços que são de sangue, mas temos laços que deveriam ser superiores a estes, né? Porque são laços espirituais. Espirituais. Eu entendo que é por isso que quando Jesus fala da igreja, quando ele fala da igreja no seguinte ponto, a igreja ainda não existia, porque Jesus estava ainda vivo entre nós, e durante o ensinamento dele, ele disse o seguinte, ele disse,
E quem deixar pai, mãe, irmão, por minha causa, ganhou 100 vezes mais. Então, não há quem deixe, né? Pai, mãe, irmão, mãe, né? Filho, filha, por ele que não ganhe 100 vezes mais. É claro que Jesus não está desprezando a nossa família carnal, de forma nenhuma. Nenhuma. Mas o que ele está querendo dizer é que nesta vida, nós temos familiares que nós amamos muito, nos relacionamos bem, mas pode ser que esses familiares ainda não decidiram por Jesus Cristo e, portanto, eles estão passivos do julgamento de Deus. Eu não vou dizer que estão condenados ou tal, porque isso não compete a mim, mas estão passivos do julgamento do Senhor. E quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós estamos certos de que não enfrentaremos o julgamento do Senhor. Por quê? Porque estamos em Cristo e estamos nesse processo de aperfeiçoamento. É como Jesus disse lá no Evangelho de João, né? No capítulo 5, ele disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida, já tem a vida eterna e não entra em condenação. Então, estes são aqueles que estão na luta, em obediência à palavra de Cristo. Agora, de repente, todas estas pessoas que deixaram pai, mãe, irmão, no sentido de que agora Jesus é a pessoa mais importante na minha vida, e não mais meus familiares, embora eu os ame, não é? Essas pessoas elas vão viver agora como uma igreja, como um grupo, uma família. E como nós devemos nos portar como família de Deus, como irmãos, não é? Levando em conta que o nosso Pai, ele está sempre querendo que a família dele cresça, aumente. Então, como é que nós, nesse processo todo, representamos o caráter de Jesus? Como? Na igreja. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, e aí a gente vai ler o versículo e depois vamos comentar, e aí a gente abre, tá? Eu vou ler o primeiro versículo aqui. Então, a pergunta é: como a igreja, como comunidade, como família, revela o caráter de Cristo? Né? Como, na prática, isso pode acontecer? O primeiro versículo aqui está dentro daquela esfera que a gente falou, que é a esfera pessoal, da sua vida, da minha vida. Então, Jesus disse em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, perder o seu sabor, como lhe restaurar, então, o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Pisado pelos homens, por quê? Porque quando o sal se tornava insípido, ele era lançado ou jogado fora, né, na rua. Até mesmo na época do inverno, eles guardavam o sal insípido para jogar ali no caminho onde tinha neve. Até hoje essa prática é feita, né? Porque só servia para ser pisado mesmo, né? Para liberar o caminho ali. Então, o que esse versículo diz para você com relação à nossa atitude pessoal? O que Deus espera de nós? Como esse versículo nos ajuda a revelar o caráter de Cristo na igreja? Sendo eu, você, o indivíduo a fazer isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Alex? Oi. João? Oi, João, fale. Ali, eu acredito, uma das coisas que nós temos muito que buscar é o domínio próprio, né?
E o domínio próprio, ele vai nos fazer como você falou hoje. A gente lá em Romanos 11, 22, ele fala: considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que não creram, né? Mas bondade para com você que permanece, desde que permaneça. Então, se a gente permanecer e deixar essa seiva da oliveira pura que Deus nos enxertou e praticar, né? E ter domínio próprio, analisar tudo que a gente pensa e fala, eu acredito que isso é considerar, né, o sofrimento de Jesus, né? E como igreja dele, representando aqui no mundo assim a luz aí, para a gente poder ser bom testemunho, para poder salvar pessoas, né? Que é uma missão nossa. Muito bem. É um aspecto, sim, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Alguém mais? Vós sois o sal da terra. O que Jesus quis dizer para você quando ele disse isso? Olha, Newton. Oi, Newton. Para mim, para casar com esse questionamento, eu diria que tem a ver com evangelismo. Okay. Se você não fala, ou seja, se você não tenta salgar alguém com o seu sal, não é? Então você não serve para nada. Uhum. Se você é sal, você tem que salgar. Você tem que contagiar alguém, né? Eu entendi assim. Muito bem. E você está certo. O conceito de Jesus é esse. Mas quando a gente explora um pouco mais, aprofunda um pouco mais, que é o que eu creio que você quis dizer também, é que imagine uma carne, um frango que você quer fazer, né? Quer temperar. Então, só existe uma maneira deles ficar, por exemplo, salgado, né? Ou ser temperado com sal. É o óbvio. É que o sal vai ter que entrar em contato para que essa propriedade que há nele, que é de salgar, seja transmitida para o frango, que antes não tinha sabor, porque não foi salientado o sabor dele. O sal, ele salienta, né, o sabor do alimento quando na medida certa. Mas o frango em si não tem sal. Ele não tem essa propriedade. Essa propriedade, ela é e está no sal. Então, o que Jesus está dizendo, ele está dizendo, vocês são o sal. O sal da terra, do mundo, das pessoas. Não é o sal do planeta Terra, fisicamente, planeta. É na vida das pessoas. Então, o que Jesus está querendo dizer é que nós temos uma similaridade com um tempero chamado sal. Está em nós esta propriedade de, quando em contato com as pessoas, transmitir a elas o sabor da vida. Agora, qual é o sabor, ou melhor, qual é a propriedade espiritual aí para que Jesus nos diga que nós somos sal? Que em contato com uma pessoa, ela vai se sentir também, ela vai ser afetada por esse sabor. Qual é esse sabor? Que nutriente é esse? A palavra do Senhor, não é? Poderíamos dizer... A verdade. O amor, Alex. Exatamente. Poderíamos dizer isso, né? Agora, vamos juntar os dois conceitos, né? E as palavras não são minhas, as palavras é do mestre, né? São do mestre. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse sentido, Jesus é a verdade. Então, se ele é a verdade, isso significa que a palavra dele, que é a verdade, nos revela a natureza dele, Jesus. Então, quanto mais você conhecer Jesus e viver ele, tendo como fonte a palavra dele, isso é o nutriente
que em nós é o sal, que vai se revelar na vida de outras pessoas, porque só assim o sal tem a sua função quando ele sai do saleiro e entra em contato com aquilo que ele vai dar sabor. No caso, é a vida de outras pessoas. Então, você e eu somos desafiados a ver se nós somos insípidos ou se nós ainda estamos no prazo de validade, se nós ainda temos o sabor. Agora, esse é o conceito. Esse é o conceito. Logo mais, daqui a pouco, nós vamos ver a prática. E a prática, meu irmão, não é fácil. Não é fácil. Eu gosto muito de fazer churrasco. E o tempero que eu uso é só um: sal grosso. Mas eu já fiz churrasco com sal grosso, que a carne ficou muito salgada e as pessoas não gostaram. E eu já fiz churrasco em que o sal não pegou tão bem e também não gostaram. Então, o equilíbrio, o ponto é que vai dar aquele sabor que as pessoas vão sentir que o sal está na medida certa e, portanto, faz aquele prato ficar delicioso, saboroso, salientando o sabor dele. Então, na vida das pessoas, será que nós somos desafiados a ver o melhor nelas? A valorizar o melhor delas? A ajudá-las no processo delas serem melhores? E como isso acontece na prática? Onde isso deve acontecer com mais intensidade na prática? Será que é na igreja? Será que a igreja, como sendo uma família de Deus, não deve ser um modelo para que as pessoas que têm o contato vejam como nós nos relacionamos? Mesmo quando nós brigamos, mesmo quando nós discordamos, mesmo quando nós somos ofendidos ou ofendemos alguém, como é que nós lidamos com estas coisas que são naturais, normais, em qualquer família? Mas na igreja tem diferença, não é? Por que tem diferença? Porque a igreja é constituída por pessoas que são sal, que têm essa natureza que se encontra em Cristo. E aí Jesus vem com uma advertência. E a advertência é: cuidado para você não se tornar insípido. Então, existe o risco de você e eu nos tornarmos pessoas insossa, insípida, que perdemos essa propriedade que há em nós de melhorar o sabor da vida das pessoas. Isso acontece, por exemplo, quando nós somos muito críticos. Quando nós, em vez de valorizarmos pessoas, valorizamos coisas. Isso acontece quando nós somos egoístas. Isso acontece quando nós estamos amargurados e aí transferimos a nossa amargura para pessoas. Quando nós julgamos, quando nós somos desagradáveis, né? Às vezes somos, acontece isso, faz parte do processo. Mas vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando uma igreja ela se torna amarga, apática, triste, crítica, uma família se torna assim, ninguém quer estar junto, ninguém quer estar perto. Ela não atrai pessoas, porque ela não tem sabor, ela não tem o que oferecer. Entendeu? Então, esse é o conceito aqui. Alguém quer comentar, falar alguma coisa? Fique à vontade. Alex. Oi, Luiz. É possível que um discípulo seja sal, né, tenha boas obras, tenha aquele exemplo de santidade, e mesmo assim ainda não influenciar certas pessoas, porque a gente vê isso na vida de Jesus. Jesus era um grande exemplo, e mesmo assim foi rejeitado. As pessoas, tem algumas pessoas que não gostavam dele, né? Acusavam ele de coisas, né? Né? Aquelas coisas, toda aquela maldade que ele sofreu com Jesus. Né? Sim. Então,
é possível, isso é possível também. Aí sabe que a gente vai agradar alguns, mas não vai agradar outros, né? Isso é uma verdade, isso é... Sem dúvida, é uma verdade, mas ela precisa ser entendida à luz da colocação que você fez aí, não é? Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos falar a verdade em amor, não é? Então, falar a verdade é uma coisa, falar a verdade em amor é outra coisa. Então, às vezes, uma pessoa pode estar certa no seu conceito, mas é errada em como ela passa, em como ela trata esse conceito, ok? Pode ser que um irmão tenha razão em chamar a atenção e corrigir um outro irmão, pode ser. Mas dependendo de como ele faz isso, ele pode estar fazendo a coisa de forma errada, não é? Por exemplo, falando a verdade, mas não em amor. Então, eu concordo com você em 100%, no sentido de que quando nós estamos servindo a Deus, nós também vamos incomodar pessoas. Vai ser mal visto. Vai ser mal visto, não é? Não tenho dúvida nenhuma. Né? Vai ser perseguido. Vai contra o mundo e tal. Mas o problema que eu estou me referindo às vezes é o caso de, por exemplo, como os judeus, ou até mesmo alguns irmãos do primeiro século, em suas atitudes, achando que eles estavam fazendo da maneira certa, e na verdade não estavam. Lembra de Paulo, por exemplo? Um homem que se considerava espiritual, zeloso da lei, não é? Mas que, quando conheceu Jesus Cristo, viu que a maneira como ele estava servindo a Deus não era correta. Era diferente a coisa. Não é? Eu vou dar um exemplo prático na igreja. Muitas vezes, alguns irmãos ou irmãs cometem... Todos nós cometemos pecado, tá? Ninguém aqui nessa sala não comete. Se disser que não comete, eu lamento, já cometeu um que é da mentira. Então, assim, todos nós cometemos pecados. Mas, às vezes, alguns irmãos ou irmãs cometem alguns pecados que são considerados, talvez, mais pesados, não é? Algo mais evidente. Eu não me refiro necessariamente à questão sexual, pode até ser, mas, às vezes, uma briga feia, um palavrão lá lascado no meio da turma toda, uma atitude, uma mentira, algo assim mais pesado, né? E aí, tem muitos irmãos que às vezes olham esse tipo de coisa e eles já rotulam as pessoas. Sabe, eu lido com aconselhamento e lido também, converso muito com irmãos que estão conduzindo congregações em vários lugares. E sabe que, vou dar um exemplo aqui sem nomes, né? Então, um irmão, ele cometeu alguns deslizes há uns 15 anos atrás. 15 anos atrás. E conversando sobre uma obra da igreja e tal, em que essa pessoa estaria envolvida, né, a se envolver, alguns irmãos congelaram no tempo 15 anos atrás aquilo. E aí, por conta de uma situação nova, trouxeram à tona. Agora me diga, em 15 anos, mesmo depois de ter cometido algumas coisas erradas, mas ainda assim, perseverando em Cristo e na igreja do Senhor, será que uma pessoa assim também não foi transformada, melhorada ou aperfeiçoada? Será que... Então, imagine isso, imagine que na sua congregação aí, na congregação onde você está, uma pessoa pisa na bola com você, mente, ou lesa você, não paga, é caloteiro, seja como for. E depois essa pessoa vai para um outro lugar, uma outra congregação, numa cidade diferente, passa 20 anos, você encontra com essa pessoa. Qual é a imagem que está na sua mente? É a imagem da possível transformação de uma pessoa depois de 20 anos, ou é aquela imagem última que você teve da relação com ele? Vamos ser sinceros. Na mente da gente está aquele sem vergonha que me ferrou há 20 anos atrás. Não é? Então,
essa é a nossa natureza. Agora, você já imaginou se Deus tratasse você e eu dessa forma? Já pensou se eu cometi... Bom, Deus pode escolher o pecado que Ele quiser, porque eu já fiz tantos na minha vida. Vamos imaginar que Ele escolhe um de 30 anos atrás. E aí eu vou conversar com Deus e Ele se revela para mim, Ele fala, você é aquele cara. Eu lembro, 30 anos atrás, o que você me fez. Parece que foi ontem. E veja, Deus não tem o direito? Tem. Total. Total. Agora, veja bem o que é que nós enfrentamos conosco, porque isso é da nossa natureza. Pisou na bola comigo é uma vez só, né? Esse é o lema de muitos de nós. Mas não é o lema que a gente quer que Deus tenha com a gente, né? Misericórdia para mim. É por isso que na oração do Pai Nosso, quando o Mateus termina de revelar a oração, ele faz um acréscimo. Ele diz assim, porque se vocês não perdoarem aqueles que vos ofendem, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então não adianta, com Deus a coisa assim... Então, aí está uma área de desafio, que é a gente refletir o caráter de Jesus nas nossas relações na igreja. Eu conheço irmãos que, infelizmente, não falam um com o outro há anos. Irmãos que ainda se lembram da dor, igualzinho quando cometeu aquele pecado, levou para o pessoal, sabe? É uma área ainda amargurada na vida daquela pessoa. E isso tudo faz parte de um processo de amadurecimento nosso. Agora, você imagine na igreja, você se tornou cristão, e você é cristão já há uns 4 anos. 4 anos. Você está lá no culto, de repente você olha para trás, e quem que está sentado lá? Um vizinho que você tinha 10 anos, quando você morava no outro lado da cidade. Aquele vizinho que entrou na sua casa, que pegou lá e roubou os pneus que você tinha, que depois xingou você e tal, e agora ele está lá, sentado lá no fundo, ouvindo a pregação. E agora? Como é que vai ser? Né? Aquela imagem de 10 anos atrás congelou no tempo, para você. Mas agora você tem uma pessoa, 10 anos depois daquilo, no culto ouvindo a palavra. Qual vai ser a sua atitude? Eu nem vou olhar para ele, eu vou fugir dele, não quero nem ver, ou eu vou lá e cumprir. O que eu faço? Então, essa é a pergunta. O que o Saulo faria? Né? Exatamente a carta de Filemão, né? Que Paulo escreveu para o Filemão, tem muito a ver com essa preocupação, né? Então, você está vendo, Newton, como é muito prático isso tudo? Porque se na igreja a gente não conseguir viver isso, onde as pessoas vão encontrar isso? Onde? A igreja, ela é o ambiente familiar onde Deus se revela por meio de como nós nos relacionamos. Muito importante isso, não é? Muito importante. Alex, pode falar. Alex, a gente falando em tempero, né, de sal, eu acho que cada problema, cada situação que nós temos no mundo, somos peregrino aqui, com mais de 8 bilhões no mundo. Eu acho que tantos problemas como são pessoais, que fica só entre eu e Deus, como você falou, como a igreja sabe dos meus problemas, mas assim, dentro da congregação, cada problema é como se eu estivesse num restaurante e me botasse um monte de aves e bichos para me temperar. Eu não vou saber temperar quase nada. Né? Tem pessoas que não sabem temperar um ovo, tem pessoas que se declaram, não sei fritar um ovo. Então, para eu aprender a temperar, eu aprendi fazendo churrasco, elogiei o churrasco lá e imitei, eu só faço com sal grosso também. O meu churrasco é delicioso, é aquele que fecha os poros, tudo tal, né? Então eu aprendi, quando eu faço churrasco, eu sei aquele sabor ali, então eu sei temperar ele. Então,
eu só vou saber temperar ele se eu praticar. Perfeito. Então, eu vejo muitos irmãos que reclamar que nas lives quase a igreja não aparece quase nada. Chegando no domingo, quando era presencial, é um monte de gente que tem, mas nas lives quase ninguém aparece. Então, a gente vê que quem é que vai se dar mal aí, né? A hora que aparecer uma ave, um problema, entre aspas, né, na vida da pessoa, ela não vai saber como enfrentar aquilo ali, porque ela não tem uma habilidade de querer praticar aquilo ali, ou ter aprendido com alguém como é que se faz aquilo ali, ou como é que se vence. E nós temos que ser vencedores em tudo, né? Perfeito. Muito obrigado. Que boa configuração aí analógica, né? Muito bem. Obrigado. Oi, Sérgio ou Jura? Irmão. Irmão, aquela primeira pergunta, né? Quando a gente se converte, né? E depois continua se relacionando com os familiares. Sim. Eu confesso que no início eu fiquei perdida, porque eu já tinha um conhecimento da palavra e não sabia como aplicar, né, como conviver, porque surge de tudo. Mas à medida que a gente vai vivendo o Evangelho, a gente vai conseguir se relacionar muito melhor, muito. Mas tem que viver, tem que conhecer a palavra e viver, porque não adianta a gente querer chegar lá e aí querer praticar algo que não é natural, que a gente não está habituado, como domínio próprio, não levar bronca para frente, perdoar, né? Não revidar ofensa. Então, a gente, para se relacionar cada vez melhor, nós temos que mudar. Nós temos que nos transformar. É na igreja, com os irmãos, é na vizinhança, com os familiares. Se nós não mudarmos, de verdade, nós vamos ter problemas e criar problema para os outros, para quem convive com a gente. Eles precisam notar a diferença, né? Mas uma diferença que traz bem-estar. Não é ser diferente, ser estranho, né? Então, eu acho maravilhoso. Praticar a palavra, fazer parte da nossa vida, começando em casa, né, irmão? É isso, perfeito. Começando. Por isso que é individual primeiro, né? Porque é onde você estiver. E em casa é o lugar que a gente tem mais relacionamento, mais tempo de relacionamento e assim por diante. Muito obrigado, Jura. Você falou em cima aí, certinho. Obrigado. Nosso irmão Luiz e depois o Wellington. Alex, sou eu que vou falar, esposa. Oi, Nath, fique à vontade. Tudo bem, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta em relação àquela passagem, à medida que a gente mede o outro, Deus, a gente também vai ser medido, né? Isso. Então, se aplica nesse assunto que você está abordando aí, né? Porque totalmente. se a gente fica só lembrando as coisas erradas do outro, é possível também que o outro só fique lembrando as coisas erradas nossas, né? Aí a gente não vai aprimorar a amizade, vai ficar um longe do outro e isso vai rolando o tempo. Nem um cresce, nem outro cresce. Pode ser que só um lado esteja assim, mas pode ser que os dois lados estejam assim, né? Agora, como resolver essa situação? Boa pergunta e tem resposta na palavra. Mas, se eu não me engano, esse texto que você está citando, ele é um texto similar àquele que Jesus disse, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque à medida que você julgar,
você receberá uma medida dobrada, recalcada, né? Ali, rebatida. Aí, nesse caso, também se aplica a outras pessoas, como você disse, que vão nos avaliar como pessoas críticas, negativas, né? Mas ali, eu entendo que o contexto é que Deus é quem vai nos avaliar dessa forma. Por quê? Porque quando nós usamos da nossa pessoa, dos nossos conceitos, para tecer um julgamento crítico, condenatório, com relação a alguém, e a gente está sempre lutando contra isso, tá? Você conhece uma pessoa, na primeira vez, você está tecendo na sua mente o jeito que essa pessoa é. E muitas vezes, nessa jornada, eu já julguei pessoas no sentido daquela tentação de avaliar no primeiro momento de uma forma negativa aquela pessoa. Mas depois, quando eu conheci melhor, tudo aquilo caiu por terra e eu vi que era uma pessoa gente boa, sabe? Então, a gente luta contra essas impressões, mas alguns de nós, por vários motivos na vida, e eu diria o seguinte, olha, a tendência de uma pessoa que foi muito abusada no sentido de autoridade, muito criticada pelos pais, não é? Muitos de nós viemos de lares muito duros, muito rigorosos, mas sem amor, sabe? Às vezes o rigor acontece, mas ele é motivado por um amor que é visível, né? Mas isso pode causar marcas na vida de uma pessoa e essa pessoa se tornar uma pessoa áspera, uma pessoa amarga, porque isso é o que ela sabe fazer, é o que ela aprendeu a fazer nos relacionamentos mais íntimos da vida dela, na fase de construção da vida dela. Todos nós vamos trazer para as nossas vidas coisas que marcaram muito nossas vidas naquelas coisas que nós mais nos relacionamos. Por exemplo, é muito comum na área de psicologia, na área de aconselhamento, algumas máximas, algumas verdades. Por exemplo, você quer casar com uma pessoa que vai cuidar bem de você? Você é uma moça, uma mulher? Então, observe como é que o rapaz que você gosta trata as mulheres da vida dele. A mãe, as irmãs, as mulheres que ele mais se relaciona intimamente. Muito provavelmente é desse jeito que ele vai começar, que ele vai tratar você. Então, um filho que é desobediente, xinga a mãe, desrespeita a mãe, que seria a mulher de maior vulto na vida dele, muito provavelmente, cedo ou tarde, ele vai tratar assim a esposa, né? Quando se casar. E vice-versa. Né? Uma esposa que desrespeita o pai, que não trata bem os irmãos. Ora, se ela se relaciona assim com os homens da vida dela, se relacionando assim, como será que ela vai se relacionar? Então, eu tenho lidado com pessoas que cresceram no lar em que os pais se odiavam, brigavam, falavam mal um do outro, traía, batia, bebia, brigava. Ora, qual é o exemplo que esta pessoa, embora ela abomine, ela não queira isso, mas qual foi o exemplo que esta pessoa cresceu vendo de relacionamento entre marido e mulher, entre homem e mulher? Foi esse. Então, é por isso que muitas vezes filhos tendem a repetir os conceitos de padrões que eles abominavam dos pais quando tinham um lar, por exemplo, alcoólico, né? De brigas e assim por diante. Eu não estou querendo dar uma de psicólogo aqui, eu estou falando uma coisa que a palavra de Deus trata, que ela mesma coloca. Ela chama isso de carnalidade, ela chama isso de pecado. E são coisas que marcam a gente, que tornam a gente uma pessoa como nós somos, entende? Então, esses conceitos, como é que eles podem ser resolvidos?
O antídoto é esse. Primeiro, e nós vamos ver mais na frente ali, é a pessoa almejar, desejar, ser transformada pela palavra de Deus. E para que ela faça isso, Deus é o maior interessado. Então, essa pessoa lendo a palavra, meditando na palavra, orando, tendo um acompanhamento com cristãos mais velhos e vivendo um ambiente saudável numa igreja, numa congregação local, essa pessoa, ela com certeza, tendo o Espírito Santo dentro dela, será transformada, porque Deus não é um Deus de mentira. Não é. Não é. O que Jesus propõe é uma transformação. Essa transformação a gente precisa desejar e seguir as instruções, obedecer. E Deus fará a parte dele. Esta é a solução. O ponto é, quem está disposto a fazer isso? Tá? Quem está disposto a seguir os passos, mesmo que isso me incomode? Que mulher quer atender a palavra de Deus no sentido de ser submissa ao marido, segundo a palavra de Deus? É muito complicado nos dias de hoje. Que marido quer demonstrar com gentileza, amabilidade, o quanto ama a sua esposa, mesmo diante dos erros, das situações de pecado, ou do jeito que a esposa é ou se tornou por algum motivo, uma doença, a perda de um filho, e se tornou uma pessoa mais triste, mais amarga. Será que o amor vai continuar emanando, ou vai se cansar, vai ficar áspero, ruim? Como que fica? Então, tá vendo? São situações muito difíceis às vezes, mas muito práticas, porque está na vida da gente, em todo lugar, essas situações. Mas a solução Deus tem. Ele tem e tem o poder de nos transformar. Então, lembra bem, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele disse o seguinte, se eu não me engano, Romanos 10 ou 13, ele falou sobre a renovação da nossa mente. Ele disse que se nós queremos experimentar a boa e agradável vontade de Deus, nós devemos fazer morrer a nossa natureza, renovar a nossa mente, né? Metamorfose. Então, e não nos conformar com esse século. Então, uma pessoa pode ter uma mente desconfiada, porque ela viveu assim. Ela foi abusada, mentiram muito para ela, os pais prometiam coisas e não cumpriam. Não é? Então, ela cresceu num ambiente de desconfiança. E aí ela adquiriu uma mente desconfiada. Então, ela não acredita muito nas pessoas. Eu não sei se isso acontece com alguns aqui, mas às vezes, por exemplo, o marido chega em casa, ou a esposa, e aí ele diz assim, então, eu fui lá no banco e paguei a conta. Aí o outro fala, e que hora que você foi no banco? Tal hora. E você pagou a conta mesmo? E ele já falou que pagou a conta, né? Mas aí vem a pergunta, você pagou a conta mesmo? O que isso quer dizer? Uma desconfiança, né? Às vezes ela é tão intuitiva e natural que a gente não percebe. Mas ora, se o marido comunicou, ou a esposa, eu paguei a conta, existe a necessidade de, em cima, fazer a pergunta, então você pagou a conta, né? Então, aí, deixa eu ver aqui o canhoto. Me mostra aqui o canhoto. Pronto, piorou mais ainda. O que você está fazendo agora? Você quer a prova, né? De que ele pagou. Então, como numa relação como essa, a pessoa pode se sentir segura se sempre há ameaça da desconfiança. Coisa que você nunca fez, né, Ney? Deixa eu ver se eu estou fazendo. Nós fazemos isso muitas vezes, Valdivino. Todos nós fazemos. Eu faço isso às vezes aqui em casa, né? A Solange também faz. Isso está na nossa natureza muitas vezes. Mas o ponto é que, às vezes, isso é uma situação que precisa ser melhorada em nós. Eu preciso melhorar.
Eu não tenho problema nenhum de falar de alguns erros que eu cometo, porque eu cometo, eu faço, e essa é a nossa luta, de todos nós. Agora, se a igreja, nas nossas relações, a gente não consegue lidar com essas coisas, como isso vai ser interessante para alguém? Como? Se é essa a luta dela também, não é? Quantas vezes eu já não quis assim, ó, quantas vezes eu já não tive a oportunidade de levar vantagem numa coisa e eu me senti tentado a levar a vantagem. Algumas vezes não, mas outras vezes já, né? Ah, o rapaz esqueceu de cobrar esse produto aqui. E aí eu fui conferir e vi que ele não cobrou aquilo. Aí na hora, passa assim na cabeça aquele flash, né? Ah, não volta lá não, vai embora. Você já gastou tanto, você já fez isso, já fez aquilo, deixa quieto, né? Aí é o Alex mal falando, né? Aí pronto, começou o meu conflito, porque o Alex bom vai dizer, mas espera aí, não é correto isso. O que você vai estar fazendo? O que você está fazendo e tal? Isso já aconteceu com troco, com mercadoria que não foi cobrada, já aconteceu com ver pessoa perdendo carteira ali, eu vi a carteira cair, né? E aí eu olho assim, aí vem aquele flash rapidinho, né? Aí você pensa, não, peraí, deixa eu falar. Nós somos assim. Todos nós temos os nossos monstros aí, né? Mas você já pensou se na igreja a gente trata as pessoas assim? O quê? Você? Como que você pode fazer? Você é um cristão há tanto tempo, e você bababá, e você bebê, isso é coisa do diabo, não é? E tal, e tudo. Então, como é que nós vamos ajudar pessoas? Já pensou se Jesus chegasse para a mulher adúltera, que nem cristã era, nem discípula dele era uma pessoa que estava no pecado, e os caras chegaram lá e quiseram usar ela para pegar Jesus e disseram, olha, ó, a lei manda fazer isso, e aí? Não, Jesus ele fez diferente. Ele acolheu, ele entendeu e ele orientou aquela pessoa. Então, mas ele disse também, vai e não peques mais, né? Então nós temos que saber dosar, temperar essas coisas, entendeu? Que todos nós fazemos, todos nós, uma coisa ou outra. Nosso irmão Wellington, é isso que estava com a mão levantada? Era ele, sim, Alex. Tá, Wellington, fique à vontade. Wellington, você está conosco? Opa! Aí. Boa noite a todos. Buenas. Boa noite. Então, Alex, você citou uma passagem aí que é muito linda, né? Que fala assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uhum. E eu vejo que na igreja, né, muitas pessoas desistem de servir ao Senhor por frustração. Como diz, a gente é o tempero e o sal, né, a luz. E muitas das vezes a gente quer atingir a família, alcançar um amigo. E aqui tive um problema, né, com o irmão que se afastou por causa de problemas, por não alcançar e se sentir fraco. E eu vejo que a gente não é o caminho, a gente é uma placa que indica o caminho, né? Isso, e essa placa precisa estar bem instruída para que possa sim mostrar o caminho. E como você falou, a gente vai ter defeitos, e às vezes as qualidades que a gente tem não é aquela qualidade que a pessoa quer, mas que importa que a gente esteja instruído, né, na palavra e indique o caminho que é Jesus. Eu entendo dessa forma que a gente não pode mudar ninguém com as nossas forças, mas que permaneça firme, sendo essa placa indicando o caminho para que outros que não queiram, né, outros que queiram, possam usar essa placa e servir a Deus com todo o coração, determinação. Então, eu entendo dessa forma. Eu passei isso para esse irmão para que ele não se sentisse, né, fraco, mas que se fortalecesse no Senhor e que não deixasse essa dificuldade, né, tomar conta do coração
ao ponto dele achar que ele tinha força de mudar as pessoas ao redor dele. A gente pode orar e pedir, esperar em Deus e indicar que o caminho é Cristo. Eu entendo dessa forma. Perfeito. Nem salgar demais, nem salgar de menos, né? Às vezes a gente comete os dois extremos. Então, o equilíbrio, é esse o ponto aí, né? Tá certo. Mas ainda assim depende da pessoa, né? Muitas pessoas vão tomar decisões e a gente só pode ir até um certo ponto na vida delas, ali, sendo salvo. Mas obrigado, tá certinho mesmo. Deixa eu me mostrar, nós temos mais aqui uns 20 minutinhos, eu quero compartilhar mais um pouco aqui. Vamos lá. Então, a outra passagem aqui é a continuação, né? Nós somos chamados para ser luz, mas o conceito é o mesmo, tá? Só muda aqui o exemplo, mas não muda em nada o conceito que nós já tratamos até agora. Essas duas passagens estão falando da individualidade. Ó, vós sois, né? A gente é pessoal, tá? Essas são características para nós aqui. Agora, a outra característica que eu falei é aquela que é coletiva, como família. E nesse caso, nós temos Romanos 12, 5, em que o apóstolo Paulo escrevendo para as igrejas de Roma. Né? No capítulo 16, você vai ver que lá em Roma tinha várias congregações. Era uma cidade muito grande. E aí, Paulo escrevendo para as congregações em Roma, ele diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, você percebe aqui que Paulo usa a analogia de que Jesus é um corpo, uma pessoa, mas que os membros somos nós. Então, nós representamos o caráter de Jesus como igreja. Quando nós estamos juntos, como uma congregação, como uma igreja, a maneira que nós nos relacionamos, a maneira que nós nos tratamos, a maneira que nós resolvemos nossos problemas, nossas diferenças, as ofensas que acontecem em nós, a maneira como nós nos alegramos, compartilhamos, dividimos, né? Nos ajudamos, nos apoiamos, nos aconselhamos e assim por diante, representa o caráter de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Isso quer dizer que as pessoas no mundo, elas vão reconhecer quem é Jesus por meio não só do indivíduo, mas por meio da igreja, onde esse indivíduo se relaciona como família. E isso deve ser algo atrativo. Lógico que vão ter pessoas que não vão gostar, mas elas podem não gostar porque elas têm problemas, que não suportam aquilo. Mas não porque nós somos inconvenientes ou porque nós somos maus. Não, porque espelhamos uma natureza divina, a natureza de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo continua com essa analogia. Ele diz, ora, vós aí em Corinto sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, mais uma vez, nós estamos representando a totalidade da pessoa de Cristo como corpo, sendo nós membros desse corpo, não é? Como um conjunto. E aí, em Romanos 15, 7, ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, não é? Para a glória de Deus. Então, qual foi o método que Jesus usou para atrair as pessoas? O apóstolo Paulo está revelando aqui. Cristo acolheu, não é? Ou seja, se Jesus tivesse levado em conta o seu pecado e o meu pecado, a nossa vida, antes de conhecê-lo, se ele tivesse levado em conta a ofensa, antes de nós conhecermos a ele, ele não teria morrido nem por mim, nem por você. Jesus morreu por mim e por você exatamente porque ele não levou em conta, ele não colocou na nossa conta, ele não nos imputou o mal, o pecado que havia em nós. Ele fez o contrário, ele nos perdoou, ele nos acolheu, não é? Eu assisti um documentário sobre a África do Sul chamado Invictus.
não é? E Mandela, ele ficou preso 27 anos, injustamente. E quando ele foi solto, ele se tornou o presidente da África do Sul. E o maior legado que Mandela deixou para aquele país foi o fato de, como presidente, e o primeiro presidente negro, e que viveu no apartheid, que era uma política de segregação em que os negros eram humilhados e desprezados pelos brancos africaneses, né? Ele poderia criar uma grande revolta dos negros contra os brancos. E também muitos brancos odiavam os negros e odiavam Mandela. E diziam que ele era um criminoso, que ele era uma pessoa que jamais poderia estar naquele poder de presidente e tal. Mas, sabe, em vez de Mandela ficar se defendendo, criticando e pondo lenha na fogueira, ele tomou uma atitude de amar. E ele lia muito a Bíblia quando estava preso. Talvez ele não fosse um cristão, mas Cornélio também não era um cristão. Mas ele aprendeu sobre Deus e praticou muitas coisas que vinham da palavra de Deus. E eu acredito que muitas pessoas nesse mundo são mais felizes, embora não sejam ainda cristãos, porque a vida delas se baseia, se fundamenta em ensinamentos da palavra de Deus. Então, ele decidiu, por exemplo, torcer pelo time de rugby, que é um esporte praticado lá, que era só de brancos e representava a elite do poder dos brancos que mandavam e desmandavam no país. Então, se você quiser assistir o filme, vai saber a história, mas o que aconteceu é que este ato dele de não violência e de demonstrar amor e perdão fez homens com muito ódio, com muita raiva, neste documentário, declararem, chorando, que eles estavam arrependidos e que eles tinham vergonha do que eles tinham feito e praticado. Mas não somente brancos, negros que odiavam os brancos, também chegaram a essa conclusão, em especial um que era um líder revolucionário, que odiavam os brancos, chorar e dizer que ele entendeu, finalmente, o poder do amor. Eu creio que foi isso, essa essência que está em nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que Jesus está querendo, que Paulo está querendo dizer aqui. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo. Eu me emociono, meus irmãos, porque eu não mereço Cristo. Eu me conheço. Eu não mereço. Se Deus perguntasse para mim, Alex, o que você merece? Céu ou inferno? Eu diria, eu mereço o inferno. Mas eu concluiria a frase dizendo, mas por causa de Jesus, por causa do seu amor, eu tenho fé e esperança, que por isso eu vou para o céu. Então, meus irmãos, é esse amor que a igreja deve refletir. É esse amor que nas nossas relações na igreja, conosco, entre nós, nos faz brilhar a luz e sermos equilibrados no sal, ok? A última passagem aqui a gente abre para fechar com um debate, tá bom? Mais um períodozinho de uns 10 minutos de discussão. É quando Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9, vós, porém, olha como Deus nos vê. Vê a você e a mim, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E vocês foram chamados com um propósito,
a fim de proclamardes. Este é o nosso objetivo. A fim de proclamardes as virtudes de quem? Nossas virtudes? Não. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos desafiados na prática, na igreja, nos nossos relacionamentos, a proclamar estas virtudes que há em Jesus Cristo. Eu e você temos esse desafio. Alguém gostaria de falar algo? Fique muito à vontade. Eu gostaria de aproveitar o que falou sobre Mandela. Ele conseguiu unificar a África, né? Ele conseguiu unificar tanto o branco como o preto. E é isso que nós devemos fazer na igreja hoje. Unir a igreja. Tá? Isso. Unir uns aos outros. Tá? Isso. Perfeito. Paulo disse, né? Não há cita, homem, mulher, escravo ou livre. Não há na igreja. A igreja é a única instituição no mundo, olhando pelo ponto de vista da natureza terrena, em que pessoas tão diferentes, de cultura, língua, de jeito, formação acadêmica, profissão diferente, se relacionam intimamente. Não existe outro. Nessa proporção... É uma formação maravilhosa, né? Uma formação maravilhosa. Perfeito. Sabe, Alex, o dia que a gente botar na cabeça que a gente tiver cada um respeitar o limite um do outro, aceitar um como o outro fica mais fácil. Fica. Obrigado. Sandra, Então, depois do João. Assim, Oi, Sandra. O que eu acho, assim, né? Toda essa maravilhosa, mas assim, nós falhamos, nós temos falhas, né? Nós pecamos todos os dias, nós falhamos, a gente erra todos os dias, a gente erra direto, mas a gente sabe que nós somos separados, a gente sabe que nós estamos seguindo o caminho do Senhor, a gente sabe, através da palavra do Senhor, que algumas coisas estão erradas, a gente reconhece isso. Então, o que a gente faz? Nós temos que copiar Jesus, nós temos que nos lavar, nos limpar. Por exemplo, às vezes está mandando antigamente, mandava mensagem, mandava de qualquer jeito. Hoje não. Hoje nós somos cristãos, hoje nós, seguindo a palavra do Senhor, nós temos que fazer tudo bonitinho. Escreveu uma coisa lá, não ficou legal, não está certo, vai ofender a pessoa, então volta. Aí a gente vai se limpando, é que nem um copo sujo lá debaixo de uma água lá, quando a gente vira cristão. Aquela água vai correndo e vai limpando aos poucos. Isso. Claro que a gente vai morrer de velho pecando, mas Deus sabe, Ele conhece nosso coração e sabe que nós estamos no caminho. Nós estamos indo, nós estamos tentando, nós estamos engatinhando. A gente sobe um degrau de escada, cai outro degrau, sobe de novo, cai de novo, e a gente vai assim. Então, eu acho, como o senhor falou, por exemplo, o exemplo daquela pessoa que veio de longe, ficou na igreja, e a música estava ali que fez mal a ela. Eu costumava dizer na nossa reunião que a vida é um reflexo. A vida é um reflexo. Veja bem, aquela pessoa fez mal para ela, mas a pessoa sabe que ela está na igreja. Ela chega na igreja, ela vai lá, ao invés de ela esperar que a pessoa vá... Isso. Ela vai na pessoa. Isso. E chega lá, mesmo que ela tenha feito perdão. A palavra certa é perdão. Então, ali continuar, eu duvido, a pessoa ia ficar encantada de ver a atitude daquela moça. Ela ia ficar encantada de ver, puxa vida, ela mudou. Isso ou ele mesmo. Mudou. Né? Então, a vida realmente é um reflexo, é uma transformação. Eu nunca me esqueço, uma vez, há anos atrás, que a Raquel falou, e eu escrevi na minha Bíblia até hoje, está escrito. O batismo é o começo de uma grande transformação. Isso. Então, ali a gente começa a se transformar e a gente vê, porque o senhor viu, eu estava dizendo ontem com meu filho conversando, filho, quando uma pessoa rouba ali no lugar de uma pessoa e sai correndo, por quê? Porque ele sabe que está errado. E nós sabemos como está errado, a gente sabe que está errado. Então, a gente quer que a gente faça. A gente faz de tudo para se adocicar, para se limpar, para fazer tudo para seguir o caminho do Senhor.
não é? A gente Maravilhoso. E Deus está no controle, está no controle. Eu vejo dessa forma. Muito bem, mestra. Muito bem. É isso aí. Você me fez... Obrigada, Sandra. Olha, eu vi o Alex aquele dia, meu coração estava... Jesus disse na casa de João, na casa de Zaqueu, Jesus se convidou para ir lá, né, jantar, e ensinou a palavra lá. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos, homens bem desonestos. E Zaqueu se levantou na mesa e disse: Senhor, eu vou doar metade dos meus bens, e se eu lesei alguma pessoa, vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse, e aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Não existe a possibilidade de alguém ser tocado pela palavra de Jesus e ela não ser prática, ela não ser transformada e demonstrar isso na prática, fazer acontecer. Não existe. Essa pessoa, então, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser ajudada, não é? Porque o que você falou é super, mega verdade. João, você tinha um comentário também? Se mais alguém tiver, sim, pode levantar a mão aí, tá? A Sandrinha falou numa passagem a Sandrinha falou numa passagem lá que Samuel lá foi escolher os irmãos de Davi e ele estava se encantando, né, pela aparência, né? E aí lá no final Deus diz: não, eu não olho pela aparência, né? Então, isso, graças a ele, nós temos hoje, conseguimos chegar aqui, a palavra de Deus conseguir chegar aqui, porque Deus colocou em nossas vidas homens, sabe, fiéis, de bom testemunho, porque toda a Bíblia diz: olha, traga homens de bons, escolha os homens de bom testemunho para assumir. E nós estamos aqui porque, claro que temos as nossas falhas, mas os problemas das congregações, a gente vê com evidências de irmãos batendo nas costas de quem tem um bom carro lá na frente, que chega pela primeira vez, ou que trata com a diferença, e os minguinhos da igreja, que ajuda a equilibrar o corpo e todo o organismo desse corpo, muitas vezes são desprezados. Já eu vi irmãos se queixando, irmãos saindo de uma congregação, indo para outra e voltando de volta, porque lá também foi magoado. Como nós vamos preparar homens de bons testemunha para ficar nos nossos lugares, por exemplo, nossos filhos e nossos netos, se eles entrarem na igreja de Deus hoje e ver que nós não conseguimos resolver esses problemas, ou desprezamos os minguinhos das congregações. Então, é uma luta assim que a gente tem que orar muito para que a igreja se una em amor, um amor puro e verdadeiro, sabe? Nós temos que lutar para ser bom exemplo. Nós temos que lutar muito para ser um bom exemplo. Exatamente. Problema faz parte do processo. O que não deve acontecer é a gente ser imaturo para não saber resolvê-los, né? Elaine, querida, você está com a mão levantada, fique à vontade. Eu estou ouvindo aqui, eu perdi um pedaço da parte da palestra, que minha mãe me ligou e acabou cortando a aula, mas pelo que eu peguei, né, como você mesmo falou, né, Alex, como os irmãos estão falando, a gente luta contra a nossa essência, né? Que o Espírito Santo de Deus está nos transformando. E tem umas coisas que eu lembrei que você está falando, que graças a Deus eu sinto a transformação de Cristo na minha vida. Claro que eu tenho que transformar muito outras coisas, tenho que tirar... eu sou uma pessoa assim, meio desconfiada também. Meu pai era muito desconfiado. Falava assim, anda sempre com uma agulha, uma linha, porque a calça pode rasgar na rua e te deixar... Não confiava nem na roupa que vestia. E eu acabei crescendo com essa coisa de desconfiança, né? Só que assim... hoje, graças a Deus, quando eu era adolescente, que não era, sempre busquei muito a Deus e tudo, mas quando era adolescente, era mais rebelde, era mentirosa. Eu achava que me livrava de tudo na escola por causa do meu jeito malandro, não sei o que conseguia passar por tudo. Hoje, graças a Deus, eu não consigo falar uma mentira. Eu acho assim, uma coisa até, às vezes eu acho engraçado, que é até impressionante. Eu falo, gente, como é uma coisa que me incomoda. Se alguém vai me contar alguma coisa, eu falo, não me conta.
Porque se a pessoa me perguntar, eu vou ter que falar a verdade. Pois é. Então, às vezes eu prefiro não saber. Claro que tem aquelas coisas que a gente luta contra, né? Que nem você estava falando. Muita coisa que eu preciso melhorar, que eu luto contra, e como os irmãos falaram, eu falo sempre que eu sou como Davi. Davi errava, mas se arrependia e buscava Deus, né? Sempre estava tentando buscar Deus. E outra coisa que eu lembro muito, como Jesus agiria. Então, quando eu faço algo que eu sei que magoei Jesus, magoei Deus, eu falo, meu Deus, me perdoa, me ajuda a mudar, me dê a oportunidade de mostrar a diferença, né? E aí, minha mãe estava conversando comigo agora, falando do meu irmão, que é um problemático na vida da gente. Tá. Esse meu irmão já tentou suicídio, pela graça de Deus ele não morreu.